Muito bem, vamos lá. Pergunta 13 do teste de nível Matemática ZUP, a questão da Prova Brasil de 2011. O enunciado diz o seguinte: a figura representa uma escada apoiada em uma parede perpendicular ao solo. O topo da escada está a 7 metros de altura e seu pé está afastado da parede 2 metros. Nós temos aqui o desenho. A escada mede aproximadamente. Bom, então vamos. Ele quer saber o tamanho da escada, né? Tá aqui. Vamos definir aqui as coisas. A escada é essa linha que está aqui. Vamos ver as informações que ele passou pra gente. Essa primeira informação aqui é muito importante. A parede é perpendicular ao solo. Então tá aqui a parede, aqui o solo. O que quer dizer perpendicular? Ele está dizendo que a parede forma um ângulo de 90 graus com o solo. O topo da escada, que é essa parte aqui, não é isso? Está a 7 metros de altura. Então, daqui até o solo, mede 7 metros. E seu pé está afastado da parede 2 metros. Então, o pé da escada está aqui. Ele está afastado a 2 metros da parede. E ele quer saber o tamanho da escada. E a escada é essa daqui, ó. Vou chamar aqui de x, que é o que a gente quer descobrir. Muito bem. Essa questão é uma aplicação direta do Teorema de Pitágoras. E o que diz o Teorema de Pitágoras? Ele diz que quando você tiver um triângulo retângulo, vou fazer um desenho de um triângulo retângulo aqui. Vamos ver aqui mais ou menos. Vai ser mais ou menos isso. Qual a característica de um triângulo retângulo? Um ângulo que possui um ângulo reto. Reto de retângulo, né? Retângulo. Então você tem aqui um ângulo reto. Sempre que você tiver um triângulo retângulo, vai valer essa propriedade aqui, ó. O quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados do cateto. Lembra disso? Tá, mas vamos primeiro identificar aqui quem é quem. A hipotenusa, como só tem uma hipotenusa, você precisa descobrir quem é a hipotenusa. E a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então aqui eu vou ter a hipotenusa. Logo, o restante vai ser o que? Cateto. Então aqui eu tenho um cateto. E aqui eu tenho outro cateto. Ok. Eu vou chamar esse lado da hipotenusa aqui de A. Esse cateto aqui de B. Opa. Vou botar um B melhor aqui. B. Ajudou muito, né? Brincadeira. E o terceiro lado aqui de C. E a relação é a seguinte: A ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual a B ao quadrado, né, cateto ao quadrado, mais C ao quadrado. Cateto ao quadrado. Ok. Pronto. Tendo essa fórmula aqui como base, nós vamos aplicar ela para esse exercício específico. O segredo desse tipo de problema é você identificar quem é a hipotenusa. E lembra, é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Então, minha hipotenusa nesse exercício aqui vai ser o x. Então a gente faz a montagem. X ao quadrado é igual... Por que o detalhe é você encontrar a hipotenusa? Porque o restante é cateto, né? E ele fica do outro lado. Então vai ficar esse cateto aqui ao quadrado. Fica 2 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Pronto. Agora é serviço braçal, né? Vamos lá. 7 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 vai dar 4. Mais 7 ao quadrado. 7 vezes 7 vai dar 49. X ao quadrado. 49 mais 4 vai dar 53. Ok. Se você tem aqui o quadrado, né, o x está ao quadrado, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa. Qual a operação inversa da potência? No caso aqui, a raiz quadrada, não é isso? Então a raiz quadrada de 53. Opa! Aí,
o bicho pegou, né? Porque você tem aqui uma raiz que ela não é exata. E como é que nós vamos extrair? Lembra lá do... Lembra lá do... Da fatoração. Vamos fatorar. Essa fatoração... 53 é um número primo, né? Então nós vamos pensar o seguinte. Nós vamos trabalhar com a parte de raízes aproximadas. Então você vai fazer o seguinte. Você vai imaginar. Aqui nós temos as opções. Você vai pensar qual que é a raiz que vem antes de raiz de 53. Você tem a raiz de 53. Nós vamos pensar qual é a que vem antes e qual é a que vem depois. Aqui existe, né? Então a raiz vai ser qual? A raiz de 49, não é isso? Pois a raiz de 49 vai ser quanto? Ser 7, porque 7 vezes 7 dá 49, ok. E qual a raiz que vem logo depois da raiz de 53? Então você vai pensar que a raiz que vem logo após a raiz de 53 vai ser a de 64. A raiz de 64. E quanto é que é a raiz de 60? Opa! Quanto que é a raiz de 64? 8, não é isso? 8. Então a gente consegue concluir que a raiz de 53 ela está entre 7 e 8. E aí fica fácil da gente encontrar a resposta certa aqui, não é isso? No caso aqui vai ser a letra C. Ela vai estar próxima de 7,3, ok? Então vamos para a próxima.